Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Priscila Explica. Então a gente vai continuar com aquela série de vídeos para descomplicar a tão temida matéria do direito processual penal. Hoje a gente vai conseguir identificar quem são os sujeitos do processo penal, qual que é a diferença entre competência e jurisdição e quais são os sistemas processuais penais no mundo e o adotado no Brasil. Então, gente, fiquem aqui e vamos direto ao ponto. Pessoal, vamos lá, vamos começar com aula, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai conseguir identificar quem são os sujeitos do processo penal. Então, para facilitar a compreensão de vocês, vamos pensar o seguinte, vamos pensar o processo penal como se fosse um grande teatro, né? Em que existem várias personagens e cada um com seus papéis definidos, ok? No processo penal, da mesma forma, existem vários sujeitos em que cada sujeito já tem a sua função delimitada, né? E da mesma forma, pensando lá no teatro, existem o quê? Os atores principais e aqueles coadjuvantes. Da mesma forma, no processo penal, existem os sujeitos principais, que são os essenciais do processo penal, e os sujeitos secundários, que auxiliam, né? Então, vamos lá, vamos começar a identificar quem são os sujeitos principais do processo penal. Primeiro, a gente vai ter a figura do juiz. O juiz, ele é o quê? Ele é um indivíduo imparcial. Ele nem acusa e nem defende aquele que cometeu o ilícito. Ele vai o quê? Analisar as provas dentro do processo, né? E vai chegar à sua conclusão. Lembrando que existe uma expressão em que se fala o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo. E o convencimento dele sobre aquele processo, a decisão dele só vai se embasar com base nas informações que foram o quê? Encartadas no processo. Não existe a possibilidade dele se influenciar por uma conversa que está fora do processo. Em contrapartida, a gente tem a figura do acusador. Quem que é o acusador no processo penal? É o Ministério Público, representado pelo promotor de justiça. O Ministério Público, ele vai ter a função do quê? De apresentar informações, provas acerca do indivíduo que cometeu o quê? Aquele delito. Então, ele vai convencer o juiz de que existiu aquela conduta e que é necessário o quê? Uma punição por aquela conduta ilícita. Mas vamos pensar assim também. A conduta do Ministério Público, ela não vai ser cega com a finalidade somente de condenar aquele indivíduo, porque o Ministério Público, ele é o guardião das leis, então a busca dele é da justiça, né? Então é dessa forma que ele vai conduzir as informações que ele vai levar até o juiz, né? Em busca da justiça. Então a gente já falou que tem o juiz, tem o Ministério Público, e quem que é aqui, ó, vamos lá, o personagem principal dessa história? É quem cometeu o ilícito, que é o quê? O acusado, que no processo penal é chamado de réu, né? O réu é o indivíduo que cometeu a conduta ilícita. Lembrando que o réu, ele é protegido pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, ou seja, ele vai poder contestar toda acusação a qual está sendo imputada a ele, né? Mas no nosso direito, no direito processual penal, não é permitido a autodefesa, ou seja, o réu aqui, ele vai ter que apresentar um advogado para representar ele no processo. Se ele não tiver condições de arcar com os custos do advogado, ele vai ser representado por um defensor público, que terá a mesma função do advogado, né? Então esses são o quê? Os principais sujeitos do processo penal: juiz, Ministério Público e o réu, representado por seu advogado ou defensor. Mas também existem, lembra que a gente falou dos coadjuvantes, que são os sujeitos secundários do processo penal. Quem são esses sujeitos? A gente tem peritos, intérpretes que vão ajudar no convencimento do juiz. A gente tem a vítima, né? A vítima, ela pode ter o papel de assistência da acusação, né? Assim como a vítima também, ela pode nomear um advogado para ajudar o Ministério Público, né? Para ser um assistente de acusação durante o processo. Mas as figuras de assistência
de acusação, elas têm que ser autorizadas pelo juiz. Então, o advogado da vítima, a vítima, ela vai requerer ao juiz para que ela faça parte da composição da acusação, que ela assista e auxilie o Ministério Público, né? Então, essas são as principais figuras. Vamos lá para o próximo passo? Outro conceito importante do processo penal é a gente entender o que é a jurisdição e a competência, né? O que é jurisdição? A jurisdição é a área a qual esse processo ele vai ter aplicabilidade, né? Vamos pensar assim, o nosso Código de Processo Penal ele é de jurisdição nacional, ou seja, a forma, o rito a ser empregado no processo penal, ele vai ser empregado em qualquer lugar do nosso território nacional. Só para a gente ter uma ideia como pode ser diferente, vamos pensar no sistema processual penal americano. Lá nos Estados Unidos, cada estado possui um sistema próprio de processo penal, ou seja, a jurisdição de um estado ela é aplicada somente naquela territorialidade. Se acontecer uma conduta no estado vizinho, já é outro sistema processual. Aqui no nosso país, em todo o território nacional, o processo penal é aplicado da mesma forma, tá? Então isso é jurisdição. E competência? Competência é atrelar dentro do sistema judiciário brasileiro, qual que é a especialidade voltada para aquele julgamento. Vamos pensar assim, se aquele crime ele atinge uma natureza federal, vai ser a Justiça Federal que vai ter competência para fazer aquele julgamento. Se a gente está tratando de um crime praticado por um policial militar em serviço, vai ser a Justiça Militar que vai fazer esse julgamento. E é assim que a gente vai entender a competência. Competência está atrelada à especialidade jurisdicional, tá bom? E por fim, mas não menos importante, a gente vai conceituar quais são os sistemas processuais penais no mundo. Primeiro a gente vai falar do sistema brasileiro, que é o sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? Ou seja, o juiz ele só vai começar um processo a partir do momento em que o Ministério Público ele ofereceu o quê? Uma acusação. Ofereceu a denúncia. Então, a partir do momento em que existiu aqui, alguém pegou e motivadamente ofereceu, apresentou para o juiz a existência de uma conduta ilícita, vai iniciar o processo. E quando a gente fala de sistema acusatório, esse sistema ele permite a ampla defesa e o contraditório. Lembra lá, a figura, existe o juiz, que é a figura imparcial, o Ministério Público vai fazer a acusação e o réu vai apresentar sua defesa através do advogado ou do defensor público. Essa é a sistemática do sistema acusatório, tá? Um outro sistema existente é o sistema inquisitório. O que é o sistema inquisitório? Ele praticamente não permite a ampla defesa e o contraditório. O juiz ele vai ser uma figura que vai investigar, vai acusar e vai julgar. Então, esse sistema inquisitório ele é mais aplicado assim, em países mais autoritários, como Irã, Arábia Saudita e a China, né? Esses países eles têm essa sistemática, né? Então, o processo ele não necessariamente ele começa já com um pré-processo, vamos pensar assim, que fez uma análise prévia se aquela conduta é passível mesmo ou não de ser iniciado um processo, que é o que é feito no Brasil, né? Então, quando começa uma investigação, já começa um processo. E o réu, ele tem uma participação mínima mesmo de defesa durante esse processo. Esses são tidos como sistemas inquisitórios. Algumas pessoas apontam o sistema brasileiro como um sistema misto, né? Mas processo penal, a gente vai entender assim, o sistema do processo é só quando começa o processo na mão do juiz. Antes disso, que é o caso do inquérito, quando leva uma ocorrência no distrito policial, o delegado de plantão ele instaura um inquérito policial. Ali não existe processo ainda, é um pré-processo. E lá o inquérito policial, ele é inquisitório, porque não existe uma ampla defesa e um contraditório ainda no inquérito, tá? Mas, numa análise mais correta, a gente tem que apontar o sistema processual penal brasileiro como sistema acusatório. Existem alguns países, como a França, em que o sistema é misto. Então, tem algumas características do sistema inquisitório e algumas características do processo penal. Ou seja, começou um processo, em determinado momento, o juiz pode falar assim, volta lá para a investigação. Então, volta para a investigação, naquele momento não vai ter ampla defesa e contraditório, e dessa forma ele conduz todo o seu processo.
Então, gente, é muita informação, mas são as informações essenciais que a gente viu aqui hoje, né? A gente conseguiu identificar quem são os sujeitos do processo penal, qual que é a diferença entre jurisdição e competência e quais são os sistemas processuais penais no mundo e qual que é aplicado no Brasil. Aqui é o sistema acusatório, tá bom? Então, gente, ó, a gente encerra a aula de hoje, mas lembrando que na próxima aula a gente já vai começar a desenrolar com esses conceitos que a gente está aprendendo até então, vamos começar a desenrolar efetivamente aqui, ó, a manusear o inquérito policial e o processo, tá bom? Então aguardem o vídeo da semana que vem, fiquem com Deus e até a próxima. Resumindo, sujeitos do processo: juiz, figura imparcial e independente que deve motivar suas decisões. Ministério Público, titular da ação, tem autonomia, é o guardião da ordem. E o acusado é o réu, precisa de defensor. São sujeitos secundários no processo. A vítima, ela pode ser assistente da acusação, ela não é a parte principal do processo. Testemunhas, peritos, intérpretes auxiliam o juiz a formar o seu convencimento. Lembrando que a assistente de acusação, ela pode ser a vítima ou representante legal dele, somente em ações penais públicas. Atua ao lado do Ministério Público e ela depende de autorização do juiz. Sistemas processuais, inquisitório, o juiz investiga, acusa e julga. Normalmente está atrelado a países de sistema autoritário. Quase não tem ampla defesa e contraditório. No Brasil, o sistema é o acusatório. Existe a separação de funções, igualdade de armas. O juiz não atua de ofício. A iniciativa é das partes. E o sistema misto, ele mistura elementos do inquisitório e do acusatório, com maior flexibilidade.